O Carlos susteve a respiração e abriu a sua encomenda da Amazon. É um novo aspirador robô que vai deixar o seu chão impecável por um preço muito mais baixo do que ele estava à espera. Para o Carlos, é 5 estrelas. Desde aspiradores robô a eletrodomésticos para a cozinha e muito mais. Encontre os produtos com as melhores opiniões a preços que vai adorar hoje mesmo na Amazon. E eis que chegamos a março com o Martim Sousa Tavares. Entramos mesa dentro neste encontro com a beleza. Eu sou o Nelson Ferreira, comigo está o João Costa e Silva. Olá, Martim. Olá, Martim. Como é que foi esse fevereiro? Bem-vindos. Ainda estás a ressacar do carnaval? Não, estou cheio de vontade, na verdade, de seguir para março. Ok. Queres esquecer o carnaval? Não, mas março para mim é um mês mágico que promete mudança de hora e inauguração da primavera. Pois é. São duas coisas que... Vais fazer a sagração? Não está previsto. Faço uma pequenina em casa. Ok. Fazes a tua sagração da primavera. A minha própria. E para onde é que vamos no episódio de hoje? Vamos a uma história triste que eu espero que possa ter um final feliz. Uma história que está a acontecer ainda. Uma coisa tenho que dizer, as tuas histórias tristes são ótimas, Martim. São. Queria que mas esta, isso. se calhar preferia que não tivesse dito isto neste específico. Porque esta é mesmo triste? Esta é triste. Isto está a acontecer com uma pessoa portuguesa, com um músico chamado Mateus Saldanha, que é um guitarrista jazz, um jovem da nossa praça, que tem uma guitarra extraordinária, feita por um luthier italiano, portanto uma guitarra que não tem igual, foi feita para ele. E essa guitarra foi roubada no passado dia 21 de fevereiro, está desaparecida. E eu soube disto através de um apelo nas redes sociais, que se foi propagando, eu próprio também difundi, mas deu-me que pensar, porque conheço alguns casos de colegas que têm instrumentos roubados e sei que é uma coisa absolutamente devastadora, não só na carreira da pessoa, mas é um traço da sua personalidade, aquele instrumento. Portanto, para além da injustiça do roubo, há a perda de algo que não é compensável. Eu lembro-me que há uns anos atrás a RTP tinha as pessoas desaparecidas, aparecia na televisão. Vamos ter os instrumentos que era bastante sinistro. Pois era. Eu lembro-me que era muito miúdo para ver aquilo, mas tinha sempre a descrição de como é que ela estava vestida, na altura em que desapareceu, o sítio. Podiam fazer uma coisa dessas com instrumentos. Os instrumentos perdidos de Portugal. Sim, enfim, como é que eles estavam vestidos na altura em que desapareceram. O que eu posso dizer é esta guitarra, ela é de facto lindíssima, é assim em tom chocolate. Sigam o Mateus Saldanha ou vejam o post dele, e se por acaso virem essa guitarra por aí à venda numa loja de penhores ou numa feira da Ladra, o teu podcast pode ajudar. Espero que sim, por isso é que eu digo, esta é uma história triste que eu espero que tenha um final chutes e pontapés, feliz. Uma altura roubaram a carrinha dos chutes e pontapés. Sim, e já roubaram um piano de cauda da RTP também. A sério? Sim, chegando lá dizendo, nós vimos aqui afinar este piano. E o segurança, claro que sim, faça favor. Vamos ter que o levar para a oficina porque estranho, aqui não pode ser. Os seguranças da RTP costumam ser muito mais acérrimos do seu espaço. Meteram-no no montacargas e seguiu. Mas na verdade eu queria falar do fenómeno dos instrumentos roubados e contar-vos uma história. Porque há muitas histórias de instrumentos a serem roubados, instrumentos muito valiosos. Por exemplo, há um baixo elétrico, o primeiro baixo elétrico do Paul McCartney que ele usou nas primeiras gravações dos Beatles foi-lhe roubado nos estúdios da Abbey Road e está desaparecido até hoje. O George Harrison também tinha uma guitarra que tinha sido oferecida pelo Eric Clapton, também foi gamada. O próprio Eric Clapton tinha uma Gibson famosa que também foi gamada. Tudo instrumentos que nunca mais aparecem. Mas não é destes que eu quero falar, porque estes instrumentos são valiosos, não é o instrumento em si, que é uma peça de fábrica, é quem o toca, é as músicas que ele gravou, mas de resto é uma Gibson igual a outras 1500, portanto, objetivamente não podemos dizer que o Eric Clapton está desconsolado e perdeu a sua voz. Não, era um instrumento feito de produção industrial. Quando se roubam instrumentos únicos, como é o caso desta guitarra feita por um luthier, aí sim a coisa é grave. O que é um luthier? E luthier é o fabricante de instrumentos de corda. E aqui vamos já ao topo da pirâmide, vamos aos Stradivari roubados. Porque isso sim, estamos a falar de roubar instrumentos que não têm preço, que valem milhões e são poucos no mundo, portanto já estão todos referenciados. Também não é fácil vender uma obra de arte roubada. Tu imaginas que roubas a Mona Lisa, o mercado negro da Mona Lisa tem um valor muito mais reduzido porque quem quer que a compre não vai poder mostrar-la a ninguém. Portanto é uma coisa assim meio secreta. Mas nos últimos 30 anos estive a fazer uma pesquisa, existiram pelo menos 5 roubos de Stradivari. Tudo assim roubos de alto perfil, alguns com histórias a ter final feliz, outros que ainda estão em parte incerta. Mas o caso mais paradigmático para mim é o de uma violinista chamada Min Kim, que é coreana, uma criança prodígio,
que aos 6 anos ou assim a família sai da Coreia do Sul para ir para Londres, para que ela pudesse estudar numa escola de topo, porque tinham noção, tinham ali uma criança prodígio, e ela aos 11 anos ganha o concurso Mozart, enfim. Isso é um caso extraordinário de uma ascensão meteórica, e aos 21 anos há um vendedor de violinos raros de Londres que vai ter com ela e diz: tenho aqui 2 Stradivari para si, gostava muito que você ficasse com um deles, portanto experimente os 2. Um tem um valor muito mais alto, é do chamado período dourado do Stradivari. O outro é de um período mais experimental, tem um valor um bocadinho mais baixo e é um violino mais antigo, de 1696. Ela experimenta os 2 e diz que o primeiro, o mais caro, era de facto incrível, é um Stradivari, mas quando experimentou o outro, o mais experimental, o patinho feio, mas sempre sendo um Stradivari, ela diz que aquilo era a voz dela. Ela sentiu que aquele instrumento tinha sido feito há 300 anos para ela. E o vendedor disse: bom, eu tenho noção que você não é milionária, mas vai ser um dia. E, portanto, vamos fazer aqui um pacto. Você fica-me a pagar este instrumento durante 30 ou 40 anos, como se fosse uma casa, e fica já com o instrumento. Isto vai ajudá-la na sua carreira, porque vai tocar muito melhor. E ela assim faz, ela abandona o empréstimo que tinha para a casa, portanto desiste, organiza toda a sua vida para conseguir pagar aquele Stradivari, e de facto a carreira dela vai por aí fora. Até ao dia em que, em 2010, na cidade de Londres, ela está com o namorado no Prêt-à-Porter, estão a ver aqueles restaurantezinhos de comida pronta em Londres, ao lado da estação de metro de Euston, e eles têm o violino por baixo da mesa, nos 2. Portanto, eles estão com os joelhos a tocar um no outro e a caixa do violino está entre ambos. E parece que ela se levantou para ir buscar uma bebida, não se sabe bem em que momento é que isto acontece, mas o que é certo é que, ao fim de uns momentos, percebem que a caixa de violino desapareceu. Já não está entre os 2. O violino foi roubado e isto inicia aqui uma espiral negativa na carreira dela, que leva em primeiro lugar a um desespero enorme, porque é um instrumento sem preço, que ainda não lhe pertence, portanto de repente não tem carreira, tem aquela uma dívida enorme. Acabou porque ela culpou o namorado. Sim, não, o namorado culpou a ela. Exato, disse, e vice-versa, portanto a a relação foi por água abaixo. Pior tudo, entra aqui uma depressão horrível, ela durante 3 anos não conseguia sequer tocar, portanto de repente tem a vida completamente destruída. Ao fim de 3 anos o instrumento aparece. É recuperado em casa de um tipo que faz-se uma rusga por droga, uma coisa assim, e está lá o instrumento roubado. Só que quando o instrumento aparece, ela, entretanto, está a dever imenso dinheiro ao ainda dono daquele violino. Sim. E não consegue pagar-lhe os 3 anos. Portanto, ela vê o instrumento a ser leiloado e a ser comprado por um fundo de investimento. Portanto, ela sabe que aquele violino não vai ser tocado, vai ser transacionado como um bem, como se fosse um carro ou uma casa. E, portanto, a depressão piora ainda mais. E ela, entretanto, teve que recuperar a sua carreira, portanto, volta a tocar num violino um bocadinho mais amador e nunca voltou a estar no ponto em que estaria. Mas escreveu um livro sobre isto tudo. Um livro fascinante, até muito bem escrito, na verdade, chama-se Gone, A Girl, a Violin, a Life Unstrung. E tornou-se uma TED Talker, já não é só o violino, é toda a história da sua vida. E isto para mostrar o desastre que pode ser. Portanto, vamos ouvir uma peça que o nosso Mateus Saldanha poderia tocar se tivesse a sua guitarra, que é o Electric Counterpoint, do compositor Steve Reich, aqui tocada por Johnny Greenwood, dos Radiohead.
Grande surpresa apanhar aqui o Johnny Greenwood dos Radiohead. A tocar música clássica. Isto é a tocar Steve Reich, não é? Exatamente. E é engraçado porque nós Steve Reich também é assim dos mais celebrados por malta mesmo de outros géneros musicais, não é? E uma vez estava em Nova Iorque e vi um dentista consultório do Dr. Steve Reich. Porque é que ele não põe o nome do meio assim? Porque é horrível ser. Sim. É como seres o médico Dr. James Cameron ou assim. Sim. Mas ouvimos nesta peça várias guitarras, mas é tudo tocado por um só músico. Isto funciona, podem ser vários a tocar, ou então o mais giro é o que faz o Johnny Greenwood, que é grava uma pista, põe a andar, põe em loop, volta ao início, grava outra pista e são 6 pistas de guitarra mais uma de guitarra baixo. Ao vivo faz-se assim com aquele pedal, não é? Pode-se fazer exatamente assim um pedal para deixar a pista. Looper pedal. Exato. Nem mais. Muito bem, a música de Steve Reich. É isso, e ajudem o Mateus a ter os instrumentos perdidos. Essa história foi impressionante. Sobre uma guitarra roubada é o título deste episódio do Encontro com a Beleza, sempre disponível nas plataformas de podcast. Até para a semana, Martim. Até para a semana.